Glórias a Deus. Só da amada igreja na paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de João. João 4. Glórias ao nome de Jesus. Culto de missão. Missão se faz de duas formas, meus irmãos. Indo e contribuindo. Glórias a Deus. Se você não pode ir, você pode contribuir, né? Glórias a Deus. Pode orar também, né, pastor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, o livro de João 4, glórias a Deus, um texto muito bem conhecido em nosso meio cristão, que é a mulher samaritana, que diz assim, João 4, diz assim, meus irmãos, enquanto o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Foi uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, dai-me de beber. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido em nosso meio cristão, que muitos irmãos pregam, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus fazendo missão, Jesus pregando o seu reino. E Jesus, diz o texto, que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha um encontro com aquela mulher samaritana. Todos nós conhecemos que os samaritanos, eles não se davam com o judeu, por causa da divisão do Reino Norte. Quando teve a divisão, os samaritanos, eles foi um povo misturado, né, meus irmãos? Eram judeus e foram tendo outros relacionamentos. E um judeu ortodoxo, um judeu religioso, ele não aceitava que o seu povo fosse casar, fosse ter outro relacionamento se não fosse da mesma nacionalidade judaica. Muitos judeus casam com os parentes mesmo, para ter a sua linhagem. E a Bíblia diz que os samaritanos começaram a ter outros relacionamentos, né? E se formou o povo samaritano. E Jesus, meu irmão, mas os samaritanos, eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que o Messias havia de vir para salvar a humanidade. E a Bíblia diz que Jesus disse que era necessário ele passar por Samaria. O encontro com aquela mulher, com aquele povo samaritano, estava marcado, meu irmão. E a Bíblia diz que Jesus, cansado, se assentou à beira do poço. E já era a hora nona, provavelmente ao meio-dia. Quem vai buscar água no meio-dia do sol do Oriente, meu irmão? Um sol escaldante. Aquela mulher, ela foi neste horário buscar água para beber. Porque essa mulher, meu irmão, ela não tinha, nem o povo samaritano gostava muito dela, porque esta mulher, o seu histórico não era muito bom. Porque quando Jesus revela a ela, o texto nos diz sobre os seus relacionamentos.
E esta mulher foi tirar água, meu irmão, para beber. E Jesus sentado ao lado, já esperando aquela mulher, aleluia, com a sede de fazer missão ali, esperando para pregar o Cristo, para pregar, meu irmão, que ele veio para salvar a humanidade, inclusive os samaritanos também. E Jesus estava esperando. Quando aquela mulher chegou, a Bíblia diz que Jesus pede para aquela mulher: dai-me de beber. Aquela mulher se assusta, meu irmão, porque ela se espanta de ver um judeu religioso pedir de beber para ela, que era mulher samaritana, que o judeu, quando via um samaritano, ele até cuspia no chão, por causa da sua religiosidade. Cuspia no chão porque achava que eles eram traidores. Mas Jesus, meu irmão, veio para os perdidos, aleluia. Ele disse na sua palavra que não era necessário, não necessita de médicos sãos. Você já viu alguém são ir no médico? Não vai, né, meu irmão? Só vai quem está doente. Ele disse que não necessita de médicos são, mas sim os doentes, os que estão, meu irmão, perdido aí fora. Por isso que nós, aleluia, a Igreja Assembleia de Deus Missões, nós temos como obrigação de pregar o Cristo vivo e anunciar, meu irmão, o reino de Deus e fazer missões aí fora. Isso é o nosso papel da igreja, pregar o Cristo vivo. E Jesus conversa com aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher se assusta, dizendo: como é que o Senhor me pede de beber, sendo o Senhor judeu e eu mulher samaritana? O Senhor sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. O Senhor conhece a nossa história. E Jesus disse para ela: mulher, aleluia, se tu souber quem fala contigo, mulher, aleluia. Jesus não queria saber de religiosidade, meu irmão. Jesus não queria saber de doutrina, não. Jesus queria saber de pregar o amor para aquela mulher, para ela se arrepender dos seus maus caminhos. Porque Jesus veio pregar o amor, pregar o reino de Deus. E Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras. O que é examinar as Escrituras, meu irmão? Porque ela testifica de mim, Jesus dizendo. Quando você vai no médico e você entra na sala do médico, o médico olha para você, você fala, ele vai perguntar para você o que você tem, você vai falar para ele os seus sintomas e ele vai dizer: vou passar um Doril para você aqui. Você vai olhar para o médico e falar assim: meu Deus, ele nem me examinou. Ele nem perguntou o que eu tenho, nem colocou um aparelho para saber o que eu estou passando, a minha necessidade. Mesmo assim, é as Escrituras sagradas. Quando você, meu irmão, abre ela, você examina ela, você conhece o Deus que você serve, você conhece o Cristo vivo que veio nessa terra pregar o amor para mim, para você, para que eu e você venhamos se arrepender dos seus maus caminhos e aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Jesus não está procurando teólogo, não. Jesus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus não está preocupado, meu irmão, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Jesus não está preocupado, meu irmão, não com o seu status, não. Ele está preocupado, ele está caçando um coração que adora Ele de verdade. E aquela mulher começa a conversar com Jesus, e Jesus disse para ela: dai-me de beber. E aquela mulher disse: como é que o Senhor me pede de beber, sendo eu mulher samaritana e o Senhor judeu? E Jesus disse para ela: vai lá, meu irmão, se tu pedir, eu te daria água viva. Ela disse: como é que o Senhor pode me dar água viva? O poço é fundo, não tem como o Senhor tirar.
E Jesus disse para ela: vai lá e chama teu marido. Agora Jesus vai começar um diálogo com aquela mulher. Vai lá, chama seu marido. Jesus já conhecia o profundo daquela mulher. Vai lá e chama o seu marido e vem cá, eu vou te dar água viva. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e disseste bem, tu não tem marido, porque tu tivesse 5 maridos e o que você tem não é teu. Aquela mulher estava vivendo uma vida de prostituição. Ela já teve 5 maridos, mas agora ela já não tinha mais marido, mas agora ela estava com outra pessoa que não era o marido dela. Era uma prostituta, meus irmãos, praticamente. Mas Jesus, olhando para aquela mulher: vai lá, chama seu marido. Ela disse: não tenho marido. Agora Jesus, meu irmão, vai falar para aquela mulher: mulher, acerca da água viva. Acerca da água viva, meu irmão. Jesus apresenta para aquela mulher uma fonte de água viva. O que é uma fonte? Você já viu uma mina? Uma mina, quando você pega e você tira a água, e a água vai brotando de novo, vai brotando. Assim, meu irmão, é o crente que conhece a palavra do Senhor. Assim é o crente que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele tem água viva, aleluia, dentro dele. Essa água não se cessa porque ele conhece a verdade. Ele examina as escrituras. Ele conhece o Deus que ele serve. Não é qualquer provinha que ele vai sair da igreja. Não é qualquer provinha que ele vai entregar o cargo, não. Ele tem raiz. Ele conhece o Deus que ele serve. Não há qualquer coisa que ele vai pular do barco. Não há qualquer coisa que ele vai abandonar o barco. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, meu irmão, nós vamos ter prova. Nós vamos ter tribulações. Nós vamos ter levante contra nossas vidas. Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos diferentes, aleluia. Nós somos diferentes, aleluia. Enquanto nós estiver nessa terra, enquanto a igreja do Senhor, a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, quando ela estiver nessa terra, meu irmão, vai passar por luta, tribulação. Mas, meu irmão, nós sabemos, aleluia, que a nossa morada não é nessa terra. Não precisamos, meu irmão, ficar correndo para lá e para cá muito, não. É 70, 80, o resto é enfado e canseira. Está se cumprindo as escrituras. Jesus vai vir buscar a tua igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. A igreja do Senhor, meu irmão, não vai passar por uma tribulação. A igreja vai ser tirada dessa terra. Como, meu irmão, nos dias de Noé, pregava: vai vir um dilúvio, se arrepende. 120 anos pregando o evangelho, pregando que Deus iria mandar o dilúvio. Mas Deus guardou a Noé e sua família, como Deus vai guardar a sua igreja da grande tribulação. Ele vai guardar a sua igreja da grande tribulação, aleluia. Porque a sua igreja, meu irmão, foi comprada com precioso sangue. O seu precioso sangue que desceu naquele madeiro, por amor de mim, por amor de você, pelo amor da humanidade, o sangue de Cristo desceu. É motivo de eu e você glorificarmos a Deus. Jesus vai vir buscar um povo santo, um povo eleito, de boas obras, um povo que vai morar no céu, porque ele disse em João 14 que iria preparar lugar, e aonde ele estiver, nós iríamos também, e ele foi para o céu, e é aonde a igreja do Senhor vai. Ele nos prometeu. Ele diz para nós não se perturbar o nosso coração. Está difícil a luta?
A tribulação tá grande. O levante está grande lá na sua casa. Seu marido, seu filho está perdido. Põe no joelho, igreja, põe no joelho esse propósito de oração, que o nosso pastor está aqui toda madrugada, com a igreja unida, meu irmão. Não tem demônio que pode se levantar contra uma igreja de joelho. Não tem demônio que se levanta contra uma igreja de joelho. Não tem, meu irmão. Não tem potestade, não tem trevas que suporta um crente de joelho, ligado no céu, adorando e exaltando e glorificando o nome dele. Meu irmão, quando um demônio vê um crente de joelho, eu acho que ele passa correndo de longe. Ele passa correndo de longe. Porque hoje em dia, né, meu irmão, um crente de joelho está meio difícil de você encontrar. Mas eu glorifico a Deus, aleluia, que nessa igreja ainda tem um povo, aleluia, que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, que dobra o seu joelho e confessa, aleluia, e exalta e glorifica o nome santo do Senhor. Eu glorifico a Deus por uma igreja missionária que preza, meu irmão, de levar a palavra do Senhor. Missão urbana também, nós vamos entrar com força para resgatar os perdidos aí fora, para resgatar, meus irmãos, os que estão aflitos de coração, porque o diabo tem manipulado pessoas, o diabo tem entrado em relacionamentos, em casamentos, em jovens, destruindo vidas, acabando com tudo. Porque tem dado brecha, meu irmão, na sua armadura espiritual. Porque, meu irmão, quando você dá brecha na sua armadura, meu irmão, o diabo, aleluia, ele vai lançar seta. E se você não tiver revestido com o Espírito Santo de Deus, com a comunhão com o Espírito Santo da verdade, que o mundo aí fora não conhece e nunca vai conhecer, porque só conhece quem é, meu irmão, só conhece o Espírito Santo de Deus quem tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, na verdade, com a igreja verdadeira. Quem conheceu o Cristo, aí conhece, aí tem intimidade com o Espírito Santo. E um crente que tem intimidade com o Espírito Santo, quando você vê ele, você já conhece que ele tem o Espírito de Deus, porque o Espírito testifica, meu irmão. Igreja do Senhor, ficamos firmes, igreja. Ficamos avante na peleja. Os dias têm sido maus, as lutas têm sido grandes, as tribulações, mas eu creio no Cristo verdadeiro. Eu creio que nesse ano de 2026 nós iremos, meu irmão, ganhar muitas almas para o reino de Deus. Eu disse na congregação esses dias que esse ano eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer muita missão urbana. Estava até conversando com o nosso irmão William, que nós vamos para cima, em nome de Jesus. Vamos pregar o Cristo verdadeiro nas ruas. Vamos anunciar, vamos falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. E, meu irmão, eles vão aguentar, os demônios vão ter que sair correndo, porque nós vamos anunciar o Evangelho da verdade. Porque nós queremos ganhar almas para o reino de Deus. Almas! O mês de almas. Nós não podemos chegar naquele grande dia de mãos vazias. 20, 30 anos de crente e não ganhar uma alma para Jesus. Você não ganhou uma alma. Você vai chegar naquele grande dia e não vai entregar nada, meu irmão. Você não pode chegar naquele grande dia sem ganhar uma alma para o reino de Deus, sem ganhar uma alma para o reino de Deus. Fique com essa palavra, o nome de Jesus é glorificado. Glórias a Deus.